Policial zomba de mulher negra no tribunal sem saber que ela é uma importante agente da NSA. O tribunal fica atônito. Vocês só podem estar brincando comigo. O policial Darren Baxter fechou o arquivo, revirando os olhos. Outra suposta vítima lutando contra uma multa. Outra perda de tempo, pelo menos era o que ele pensava. O que ele não sabia era que a mulher à sua frente não era apenas mais uma ré. Ela não estava aqui para discutir por causa de uma lanterna traseira quebrada. Ela estava aqui para expor algo muito maior. Uma rede de corrupção enterrada nas profundezas do sistema. E hoje, neste mesmo tribunal, seu mundo inteiro estava prestes a desmoronar. Antes de mergulharmos de cabeça, aperte o botão de inscrição e ative as notificações. Você não vai querer perder este episódio. Agora vamos começar. Às 8h da manhã, no coração do centro de San Diego, o Edward J. Schwartz U.S. Courthouse vibrava com a energia proposital de advogados, demandantes, réus e curiosos. O piso de mármore brilhava sob as luzes fluorescentes e o leve cheiro de desinfetante pairava no ar. As fileiras de bancos, que lembravam os bancos de uma grande catedral da justiça, estavam se enchendo rapidamente de pessoas que aguardavam sua vez no tribunal. Em meio à agitação habitual, Ebony Brooks passou pela entrada. Ela era alta, magra e exalava uma sensação de calma que não se refletia em seu terno preto comum e em seus saltos pretos despretensiosos. Sua pele brilhava com uma confiança discreta e seu cabelo, preso em um penteado elegante, refletia a luz do sol da manhã brilhando através das janelas altas. A expressão de Ebony estava perfeitamente composta. Sua postura era impecável. Em sua mão direita, ela segurava uma pasta de couro simples com alguns documentos, citações de trânsito, um formulário de inspeção veicular e anotações legais. Para qualquer observador casual, Ebony parecia ser apenas mais uma ré em uma pequena disputa de trânsito. O registro indicava que seu caso envolvia uma lanterna traseira quebrada e um adesivo de registro desatualizado e, supostamente, alguma resistência aos comandos de um policial. Um cenário comum que preenchia a agenda diária do tribunal. No entanto, se alguém conhecesse a verdadeira identidade de Ebony, essa impressão seria risível. Por trás da fachada de uma cidadã comum, havia uma agente de alto nível da Agência de Segurança Nacional, com treinamento em criptografia, contra-inteligência e táticas de infiltração. Ebony Brooks havia servido em Fort Meade por quase uma década, trabalhando em operações de inteligência digital de alto risco antes de passar para tarefas mais voltadas para o campo. Ninguém neste tribunal, pelo menos não abertamente, suspeitava que Ebony havia passado sua carreira desvendando redes terroristas, investigando operações complexas de espionagem e neutralizando ameaças à segurança nacional. Hoje, ela estava atrás de algo completamente diferente. Uma rede de corrupção local que poderia se estender de um policial corrupto até políticos, empresários e criminosos com bolsos fundos. Enquanto esperava na fila para passar pelo posto de controle de segurança, Ebony deu uma olhada sutil pelo saguão. Seu alvo logo apareceu, um policial alto de ombros largos, vestindo um uniforme engomado e ostentando um bigode que parecia ter sido aparado com precisão matemática. O policial Darren Baxter. Ela havia estudado o rosto dele em arquivos internos e imagens de vigilância de alta resolução. Ela reconheceu seu andar, a maneira orgulhosa como ele inclinava o queixo e a leve sugestão de um sorriso que parecia estar permanentemente gravado em seus lábios. De acordo com o briefing confidencial de Ebony, Baxter era suspeito de falsificar relatórios, avisar figuras do crime organizado sobre batidas pendentes e orquestrar paradas com pretextos que visavam desproporcionalmente motoristas negros e latinos. Mas todas as queixas formais haviam desaparecido ou sido descartadas, graças a uma rede labiríntica de políticas departamentais e as antigas conexões do pai de Baxter no governo da cidade. No momento em que Ebony chegou ao detector de metais, ela colocou seu fichário em uma bandeja de plástico, observou o guarda verificá-lo e, em seguida, passou casualmente sem nenhum problema. Ela recolheu seus pertences, agradeceu educadamente ao guarda e foi para o átrio principal, apenas mais um rosto na multidão. O policial Baxter, a vários metros de distância, estava conversando com um oficial de segurança do tribunal, gesticulando animadamente como se estivesse contando alguma história heróica. Ebony parou à distância, examinando o corredor que levava à sala de audiências designada. Ela havia mapeado todo o layout do prédio dias atrás.
Sabia quais corredores laterais tinham menos câmeras, quais escadarias eram raramente usadas e como cada sala de audiências estava organizada. Até mesmo um pequeno detalhe, como a localização do banco do juiz em relação à sala do júri, poderia ser crucial se as coisas tomassem um rumo perigoso. Uma rápida vibração de seu telefone sinalizou uma mensagem de texto. Olhos em você do segundo andar, tudo pronto. Esse era o parceiro dela nessa operação, um agente de campo da NSA chamado Dylan Price, que estava vestido como um assistente jurídico ou um escriturário. Ele vigiaria as interações de Baxter de cima, pronto para intervir se Ebony precisasse de apoio imediato. O plano era que Ebony desempenhasse seu papel de acusada ingênua, atraísse Baxter e reunisse provas públicas suficientes para iniciar uma investigação interna formal. Mas Ebony também suspeitava que, uma vez que Baxter se sentisse encurralado, ele poderia revelar os maiores envolvidos nessa rede de corrupção. Ela digitou uma resposta rápida, com apenas uma letra, R de Roger, e colocou o telefone de volta no bolso. Seu coração batia acelerado pela adrenalina, mas sua expressão permanecia neutra. Quando chegou à sala de audiências 7C, Ebony sentia o mesmo foco calmo e metódico que a havia levado a tantas missões perigosas no exterior. Exatamente às 8h45, Ebony se acomodou na última fileira de assentos públicos, cruzando as pernas e colocando seu fichário de couro no colo. Ela deu uma olhada no registro digital próximo à bancada do juiz, confirmando que seu caso seria chamado por volta das 9h30. O policial Baxter estava programado para testemunhar. Ele provavelmente falaria sobre como Ebony havia supostamente se recusado a entregar sua carteira de motorista e havia sido desrespeitosa durante a parada de trânsito. Ebony tinha ouvido pelos canais oficiais que Baxter era conhecido por zombar de motoristas, especialmente mulheres negras, que ele via como alvos fáceis. A questão agora era saber quão abertamente ele revelaria esse seu lado em um tribunal. Sem o conhecimento de Baxter, Ebony não estava apenas lutando contra uma multa insignificante. Ela tinha anos de experiência na exposição de criminosos muito mais sofisticados e impiedosos do que um policial municipal. Hoje, ela pretendia desmontar sistematicamente a fachada dele, revelar sua arrogância e plantar as sementes para sua eventual queda. Somente Ebony sabia que o drama do tribunal era apenas o primeiro ato de uma peça muito maior. O policial Darren Baxter se orgulhava de ser o centro das atenções. De uniforme, ele era uma figura imponente, com 1,80 m de altura, ombros largos e um ar de poder seguro de si. Ele passava todas as manhãs regalando os colegas com histórias exageradas de seus triunfos policiais, apresentando-se como um destemido aplicador da lei. No entanto, por trás dessa fachada, havia uma história complicada e eticamente duvidosa. Seu arquivo pessoal mostrava uma mistura de elogios por bravura e repetidas alegações de má conduta. Reclamações de motoristas, em sua maioria de comunidades minoritárias, afirmavam que ele usava linguagem racial, fazia buscas injustificadas ou transformava paradas de trânsito rotineiras em confrontos violentos. O Departamento de Assuntos Internos havia aberto vários inquéritos, mas todas as vezes o caso era arquivado por falta de provas ou resolvido discretamente fora do tribunal. Os rumores nos corredores da delegacia diziam que Baxter tinha amigos poderosos entre os políticos locais, graças ao mandato de seu pai como vice-prefeito décadas antes. Parado no corredor, o policial Baxter consultou seu relógio. 8h48 da manhã. Ele gostava de chegar cedo ao tribunal para poder brincar com a equipe de segurança e os advogados, exibindo uma arrogância casual. A audiência de hoje era sobre uma mulher desbocada que ousou questioná-lo durante uma parada de trânsito tarde da noite. Baxter geralmente escolhia esses indivíduos para receberem citações ou até mesmo serem presos, acreditando que qualquer resistência à sua autoridade merecia uma punição rápida. Em sua opinião, Ebony Brooks era apenas mais uma encrenqueira que precisava receber uma lição do sistema jurídico. Ao avistar Ebony no saguão, ele a reconheceu da noite em que parou o carro dela. Ela tinha a mesma postura segura de si mesma, os mesmos olhos calmos que o haviam irritado durante a parada no trânsito. Não acostumado a ser desafiado, Baxter sentiu uma pontada de irritação com a lembrança. Ela ousou perguntar por que precisava sair do carro e exigiu ver sua causa provável. Ele acabou escrevendo uma citação que incluía uma alegação de não conformidade,
esperando que ela pagasse uma multa ou perdesse o caso. Mas aqui estava ela, aparentemente pronta para revidar no tribunal. Baxter resolveu humilhá-la publicamente. Ele tomou o último gole de seu café e jogou a xícara em uma lata de lixo próxima, errando por uns 15 centímetros. Sem nem mesmo olhar para ver se havia caído, ele caminhou em direção à sala de audiências 7C. A maneira como ele se portava, com o queixo erguido e as mãos cruzadas atrás das costas, sugeria um homem convencido de sua própria invencibilidade. Ele acreditava que nenhuma filmagem de câmera de carro ou testemunha contraditória poderia se opor à sua palavra. Ele estava confiante de que o juiz ficaria do lado dele, afinal, era um policial veterano. Isso não havia sempre funcionado a seu favor? O caso de Ebony acabou sendo chamado, e ela se levantou para se aproximar do pódio dos réus. O policial Baxter tomou seu lugar no lado oposto, acompanhado por um promotor júnior designado para o tribunal municipal. A juíza Mary Ann Cole, uma mulher de meia idade com cabelos claros, presidiu a audiência. Sua reputação era de rigorosa imparcialidade, e ela era conhecida por não aceitar bobagens de nenhum dos lados. "Todos de pé", anunciou o oficial de justiça, fazendo com que todos se levantassem momentaneamente. A juíza se sentou e acenou com a cabeça para que ambas as partes prosseguissem. O promotor falou primeiro, lendo o caso da cidade. Ebony Brooks foi acusada de dirigir um veículo com a lanterna traseira quebrada, não fornecer identificação prontamente quando solicitada por um policial e resistir às instruções de um policial durante uma parada de trânsito. Uma tripla infração de nível de contravenção que poderia resultar em multas ou até mesmo em uma curta sentença de prisão em casos extremos. Ebony ouvia em silêncio. Seu rosto não demonstrava preocupação nem raiva. O policial Baxter foi chamado para contar sua versão dos fatos. Ele deu um passo à frente, dirigindo-se ao tribunal. "Na noite em questão", começou ele, "observei o carro da senhorita Brooks com uma lanterna traseira visivelmente quebrada. Quando a mandei parar, ela se recusou a abrir totalmente a janela. Quando finalmente a abriu, ela se recusou a entregar a carteira de motorista ou o registro. Ela foi agressiva, meritíssimo, e continuou perguntando por que foi parada, apesar de minhas repetidas explicações." Ele exalou, fingindo exasperação. "Por fim, tive que pedir reforços. Ela acabou apresentando a carteira de motorista, mas toda a parada foi muito mais difícil do que precisava ser devido ao seu comportamento." Ebony observou tudo com calma, aguardando sua vez. Ela sabia que Baxter havia intencionalmente omitido fatos importantes. Que ela havia perguntado educadamente o motivo de ter sido parada. Ele não respondeu. Que ele bateu na traseira do carro dela com a lanterna, possivelmente danificando a lanterna traseira de propósito, e que ele zombou das perguntas dela sobre a causa provável. Ele também convenientemente se esqueceu de mencionar suas referências condescendentes a pessoas como você, que Ebony considerou profundamente reveladoras. Quando o juiz sinalizou para que Ebony respondesse, ela se dirigiu a um pequeno microfone na mesa do réu. "Meritíssimo, há algo mais nessa situação. Tenho uma declaração assinada pelo mecânico que examinou meu carro imediatamente após a parada. De acordo com ele, não havia evidência de uma lanterna traseira quebrada. Além disso, o policial Baxter foi agressivo desde o momento em que se aproximou da minha janela, chamando-me de encrenqueira sem qualquer base." Ela pegou sua pasta e retirou o relatório do mecânico. O oficial de justiça o passou para a juíza, que examinou o documento com um olhar crítico. A juíza levantou o olhar para a promotora. "O senhor tem conhecimento da declaração desse mecânico?" O promotor júnior limpou a garganta. "Tomamos conhecimento, meritíssima, mas contestamos sua validade. Pode ser que a lanterna traseira estivesse funcionando de forma intermitente. Além disso, a senhorita Brooks não cumpriu totalmente a ordem inicialmente. Ela não apresentou imediatamente a carteira de motorista." Ebony reprimiu um pequeno sorriso. Ela sabia por treinamento que construir uma base de dúvida em uma audiência de rotina poderia ser poderoso. Ela havia apenas começado a desvendar as camadas. As revelações maiores, como a adulteração da câmera do painel, ainda estavam em seu bolso, esperando o momento certo. O juiz Cole deixou a declaração de lado. "Oficial Baxter, havia imagens da câmera do painel na noite da parada?" Baxter hesitou. "A câmera do painel não funcionou direito, meritíssimo. Não há imagens recuperáveis." Ebony olhou diretamente para ele, com a voz clara. "Acho isso muito conveniente, policial.
Isso parece acontecer com frequência em seus casos, não é? A sobrancelha do juiz se franziu. Senhorita Brooks, vou pedir que se atenha aos detalhes por enquanto. Sim, meritíssimo, disse Ebony com um aceno de cabeça educado. Ela reconheceu a necessidade de manter a calma e os fatos. Entretanto, ela já havia plantado a semente inicial de que a palavra de Baxter não era inerentemente à prova de balas. Ela também sabia que a câmera do carro de Baxter falhou misteriosamente em várias ocasiões, de acordo com os registros internos que ela havia descoberto. Por enquanto, ela deixaria a tensão acalmar. O juiz Cole deu uma olhada no relógio. Considerando os relatórios conflitantes, vou marcar essa audiência para continuar. Oficial Baxter, certifique-se de que seu departamento forneça todos os registros de manutenção relevantes ou arquivos digitais referentes à câmera de painel do seu veículo até a próxima data do tribunal. Senhorita Brooks, pode reunir outras provas ou depoimentos de testemunhas. Resolveremos a questão então. Entendido, respondeu Ebony com a voz firme. Ela olhou brevemente para Baxter. Ele o encarou de volta com uma expressão que irradiava hostilidade. A audiência foi encerrada momentos depois com o bater do martelo do juiz e Ebony voltou ao seu lugar. Outra onda de casos começou. Então, Ebony recolheu suas coisas em silêncio e foi para o corredor. Quando ela passou por Baxter, ele murmurou baixinho. Você está perdendo seu tempo. Eu não perco neste tribunal. Ebony fez uma pausa, virando-se para encará-lo. Vamos ver, policial. Ela manteve o tom educado, mas um desafio sutil se escondia por baixo. Baxter bufou e depois se afastou. Ebony o observou ir embora, sentindo uma onda de determinação. Ela havia atingido seu objetivo inicial, estabelecer a primeira brecha na credibilidade de Baxter. Agora, ela se moveria metodicamente para aumentar essa rachadura até que toda a estrutura de sua má conduta desmoronasse. Depois de deixar a sala de audiências, Ebony saiu para o ar fresco do meio da manhã. A cidade fervilhava de atividade. O tráfego pulsava pelas ruas e os pedestres corriam pelas calçadas. Ela caminhou calmamente até uma pequena cafeteria a 2 quadras do tribunal, examinando cada reflexo nas vitrines para se certificar de que não estava sendo seguida. Anos de experiência de campo tornaram esses hábitos uma segunda natureza. Dentro da cafeteria, Ebony viu o agente Dylan Price sentado perto do fundo. Ele usava um terno cinza comum, do tipo que se misturava a qualquer multidão no escritório. Uma xícara de café meio vazia estava sobre a pequena mesa circular. Ela se juntou a ele em silêncio, colocando seu fichário sobre a mesa. Alguma coisa em comum? Price perguntou sem respirar, com os lábios mal se movendo. Ebony balançou a cabeça, examinando a cafeteria em busca de bisbilhoteiros. Ele está desconfiado, mas ainda não o suficiente. Acho que ele acredita que sou apenas uma mulher obstinada tentando lutar contra uma multa perdida. Price tomou um gole de seu café. Você jogou bem lá dentro. Se o pressionarmos muito cedo, ele fechará as fileiras ou denunciará os peixes maiores. Eu sei. Ebony cruzou as mãos. Mas a próxima audiência será em 1 semana. Até lá, quero ter provas suficientes para encurralá-lo publicamente. Assim que o fizermos, ele poderá se entregar à aliança mais ampla. Price bateu de leve na mesa. Estamos investigando. Os primeiros sinais mostram que Baxter provavelmente compartilha informações com uma gangue local que negocia narcóticos e armas de fogo ilegais. Eles o pagam para sabotar investigações e avisá-los sobre batidas. Suspeitamos que também haja autoridades municipais envolvidas, como o antigo círculo em torno do pai de Baxter. Ebony assentiu. Ela havia lido os resumos parciais de inteligência. Isso é maior do que eu esperava, admitiu. Mas a abordagem continua a mesma. Eu reúno provas sob meu disfarce de réu civil. Pressionamos para obter os registros do departamento e vemos se Baxter entra em pânico. Quando ele entrar em pânico, traçaremos as linhas ascendentes. Price se inclinou para a frente. Apenas seja cauteloso. Se Baxter sentir o cheiro de um rato, ele pode ficar violento. Nós dois sabemos como homens como ele podem ser impulsivos quando se sentem encurralados. A mente de Ebony se voltou para seu conjunto de táticas de autodefesa e para a pequena arma que ela tinha guardada em um compartimento trancado do carro. Eu posso me virar sozinha, disse ela suavemente, encontrando o olhar de Price. Mas sim, vou tomar cuidado.
Enquanto isso, você pode seguir a trilha do dinheiro por meio dos registros bancários parciais que encontramos? Ele acenou com a cabeça. Já estou fazendo isso. Também temos um contato na divisão de TI do Departamento de Polícia que pode confirmar discretamente se a filmagem da câmera do carro foi gravada nos turnos noturnos de Baxter. A versão oficial é que houve um mau funcionamento, mas suspeitamos de adulteração. Exatamente, disse Ebony, lembrando-se de quantas vezes a câmera do painel de Baxter quebrou quando as pessoas alegaram má conduta. Vamos nos reunir novamente em alguns dias com atualizações. Price concordou, e Ebony se levantou, acenando casualmente com a cabeça. Ela saiu da cafeteria, com o fichário na mão, totalmente ciente de que cada passo a aproximava de um confronto com o mundo cuidadosamente protegido de Baxter. Ela também entendia que, quando se puxa um fio da corrupção, toda a tapeçaria pode se desfazer violentamente. Mas Ebony estava empenhada. Ela nunca havia se afastado de uma missão antes e não iria começar agora. Naquela mesma tarde, o policial Baxter andava de um lado para o outro na sala de descanso, apertada de sua delegacia de polícia, com o telefone celular encostado no ouvido. Por uma janela suja, ele podia ver os carros de patrulha entrando e saindo. Sua frustração transparecia em sua voz. "Olhe, estou lhe dizendo", disse Baxter em tom baixo. "Essa mulher ela está abusando. Ela tem muita coragem de exigir os registros da câmera do painel." Fez uma pausa e depois continuou. "Sim, eu sei. Eu disse ao juiz que ela estava com defeito, mas não posso apresentar o que não existe, certo? Não, acho que ela não tem advogado. Ela está se representando, mas algo está errado. Ela está muito calma, muito preparada." Ele lançou um olhar para o corredor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. "Talvez eu precise da sua ajuda para garantir que certos registros fiquem indisponíveis. Quero dizer, não podemos deixar isso ir pelos ares, certo? Eu o manterei informado." Ao encerrar a ligação, Baxter exalou, forçando-se a parecer casual quando um colega oficial passou por ele. Um lampejo de incerteza o atormentou. Ele lembrou a si mesmo que já havia lidado com desafios maiores no passado, queixas e investigações da corregedoria. Ele sempre saiu ileso, graças aos contatos nos bastidores. Essa Ebony Brooks podia ser mais persistente do que a maioria, mas ainda era apenas uma acusada solitária. Ele podia lidar com ela, e tinha de fazê-lo. Mais tarde naquele dia, Ebony sentou-se em seu modesto apartamento, que havia alugado sob seu pseudônimo civil, no centro de San Diego. Ela inicializou um laptop seguro com o sistema operacional altamente criptografado. Conectou-se a um servidor clandestino da NSA, fazendo o upload de um breve resumo dos eventos do dia para seus superiores em Fort Meade. Nada muito revelador, apenas um relatório de status. Depois que o relatório foi arquivado, Ebony abriu um segundo programa para se comunicar com um aliado próximo na divisão cibernética da NSA. A conversa foi curta, mas informativa. Dizia-se que alguns servidores da polícia local apresentavam sinais de acesso não autorizado. Possivelmente, alguém estava adulterando ou excluindo provas digitais na delegacia. Ebony fez uma anotação. "Preciso de uma intimação oficial para os registros do servidor, se possível." Ao sair do ambiente seguro, Ebony se recostou em sua cadeira, observando as luzes da cidade pela janela. Cada arranha-céu cintilante parecia guardar um segredo. Ela sentiu aquele velho pulso familiar de excitação, como se estivesse prestes a desvendar uma conspiração de longo alcance. Mas também sentiu o risco. "Concentre-se", disse a si mesma, revisando sua lista de verificação mental. Ela precisava pressionar o tribunal para obter documentos do departamento, incluindo os chamados relatórios de mau funcionamento da câmera do painel. Ela precisava cruzar a agenda de Baxter com as apreensões de drogas conhecidas que deram errado, e precisava manter o artifício de ser apenas uma civil determinada. Até mesmo o menor deslize, como o uso de argumentos legais avançados ou o uso de conhecimentos que ela não deveria ter, poderia fazer com que Baxter percebesse que ela não era quem dizia ser. No entanto, Ebony adorava o desafio. O trabalho secreto exigia nuances, uma dança delicada entre a verdade e o desempenho. Ela podia se manter firme nessa dança, que Baxter continuasse zombando dela. Ela já havia visto ameaças muito mais perigosas em zonas de guerra. Ela esperaria o momento exato e então atacaria. 4 dias depois, Ebony concluiu uma corrida matinal em seu bairro.
Ela usava leggings esportivas, tênis de corrida e uma jaqueta leve. Ao se aproximar de seu carro estacionado, notou algo estranho. O espelho do lado do motorista estava pendurado em um ângulo estranho, como se tivesse sido puxado à força. Em seguida, ela viu marcas de cortes nos pneus traseiros. Uma onda de raiva e desconforto a percorreu. Olhando ao redor, Ebony não viu nenhuma testemunha ou câmera óbvia. Isso foi deliberado. Alguém havia vandalizado seu veículo, provavelmente como uma tática de intimidação. Ela se agachou para examinar os cortes nos pneus. Cortes limpos e precisos, não um vandalismo aleatório de um adolescente grosseiro. Seu telefone tocou, um número desconhecido. Ebony atendeu com cautela. Alô? Uma voz abafada falou. Da próxima vez será mais do que seus pneus. A linha ficou muda. Ebony franziu a testa com a adrenalina em alta. Ela imediatamente examinou os arredores, mas a rua estava quase vazia. Rapidamente, bloqueou o celular e enviou uma mensagem de texto ao agente Price. Carro vandalizado, possível ameaça, tomando precauções. Ela não era alheia à intimidação. Em missões anteriores, enfrentou grupos hostis que tentaram de tudo, desde ameaças telefônicas até o plantio de dispositivos explosivos. Mas esse era um cenário doméstico com um único policial corrupto e seus associados. Mesmo assim, Ebony não se deixou abalar. Eles querem me assustar, pensou ela. Estão tentando me fazer recuar. Ela respondia cavando mais fundo, dobrando seus esforços. Ao lidar com agressores, Ebony acreditava que ou você se mantém firme ou deixa que eles o espezinhem. Ela se manteve firme. No dia seguinte, Ebony apresentou uma moção formal ao tribunal para expandir a descoberta, referindo-se ao padrão suspeito de falta de imagens da câmera do painel. Ela citou os registros de manutenção do veículo que o juiz Cole havia solicitado, além dos dados parciais do servidor que implicavam em uma exclusão manual. A moção foi nítida, direta e formulada na linguagem de um cidadão determinado, e não de um agente de inteligência experiente. 2 dias depois, 5 dias antes da audiência marcada, Ebony recebeu a notícia de que o juiz havia analisado a moção e decidido autorizá-la. Uma intimação foi emitida, obrigando o Departamento de Polícia de San Diego a entregar todos os arquivos relacionados à câmera do painel da unidade de patrulha de Baxter nos últimos 6 meses. Ebony sorriu ao ler a ordem judicial. Esse era exatamente o obstáculo de que ela precisava. Ao mesmo tempo, Ebony recebeu uma mensagem de texto de Price. O escritório do promotor público acabou de saber de sua intimação e não está satisfeito. Ebony guardou o celular no bolso. Ela previu que o promotor público poderia tentar proteger Baxter, ou pelo menos evitar o constrangimento público da cidade, mas uma intimação não poderia ser ignorada facilmente. Naquela noite, Ebony falou com um contato em Fort Meade, da NSA. A conversa foi curta, confirmando que eles tinham todas as bases legais para continuar insistindo. A posição da agência, permitir que Ebony continuasse a infiltração, mas permanecesse em segurança. Se a corrupção local ameaçasse sabotar o caso, a NSA poderia intervir mais abertamente. No entanto, Ebony preferiu manter a operação discreta, pois uma presença oficial da NSA poderia fazer com que os conspiradores se escondessem. Um dia depois, Ebony chegou à divisão de registros da delegacia, um escritório sujo no subsolo, cheio de arquivos, computadores antigos e cheiro de poeira. Segurando sua intimação oficial, Ebony a apresentou a um funcionário chamado Tyler Munoz, um jovem magro de cabelos cacheados que parecia perpetuamente nervoso. Estou aqui para inspecionar todo e qualquer registro de armazenamento de câmera de painel da unidade do policial Darren Baxter, disse Ebony educadamente, entregando-lhe a papelada. Munoz a examinou com as sobrancelhas franzidas. Sim, senhora, fomos avisados sobre isso, mas pode demorar um pouco para reunir tudo. Eu a acompanharei até a sala de observação. A sala de visualização acabou sendo um pequeno escritório com uma única mesa de madeira, luzes fluorescentes que piscavam ocasionalmente e um monitor empoeirado para revisão de arquivos digitais. Munoz remexeu em caixas empilhadas ao longo de uma parede. Ebony conversou um pouco, percebendo a agitação dele. Dia agitado? Ela perguntou. Munoz deu de ombros, olhando para a porta. Algo parecido com isso. Não quero me meter em problemas, mas se estiver investigando o policial Baxter, tome cuidado. Ebony inclinou a cabeça.
Você já ouviu histórias? Munoz hesitou. Não quero falar muito, mas meu primo foi parado por ele uma vez. Foi difícil. Seus olhos brilharam com preocupação. Muita gente aqui não confia nele, mas ele tem amigos em posições de destaque. Ebony fez um aceno simpático, mas não insistiu no assunto. Munoz inicializou um computador antigo conectado ao servidor do departamento. Depois de digitar uma série de senhas, ele abriu a pasta com os registros da câmera do painel de Baxter. Muitos registros estavam rotulados como corrompidos, não é possível abrir. Outras tinham registros de data e hora e tamanhos de arquivo normais. A ordem judicial diz que você pode examiná-los, explicou Munoz, dando um passo atrás. Mas não pode copiar ou baixar nada sem autorização superior. Ebony assentiu, colocando um par de fones de ouvido. Nas horas seguintes, ela clicou meticulosamente em cada um dos vídeos disponíveis, anotando suas datas, durações e conteúdo. Alguns mostravam paradas de trânsito comuns, motoristas que entregavam docilmente suas carteiras de habilitação. Outros mostravam o comportamento de Baxter mudando de calmo para agressivo em segundos. Ebony sentiu o peito apertar ao ver o tom áspero dele ao lidar com motoristas de cor. Ainda assim, os vídeos que Ebony mais queria, os da noite em que Baxter a deteve, mostravam apenas mensagens de erro ou clipes curtos e apagados. Com calma, ela fez anotações, capturando metadados quando permitido pela intimação. Ela também reconheceu discretamente que o sistema oficial poderia ter sido apagado. Os registros parciais fornecidos pelo agente Price sugeriam que alguém havia escolhido cuidadosamente determinados arquivos. Ebony verificou novamente todas as possibilidades, concluindo que, de fato, sua data específica não constava do registro oficial. Quando Ebony terminou, seu bloco de notas estava cheio de referências a carimbos de data e hora ausentes e rótulos suspeitos de corrompido. Ela agradeceu educadamente a Munoz e foi embora. Embora ainda não tivesse nenhuma prova direta, Ebony sentiu a tensão se formar. Ela planejava apresentar isso no tribunal, forçando Baxter a explicar por que tantos problemas de funcionamento aconteciam em noites que geravam reclamações de civis. Ao sair para o final da tarde, Ebony viu Baxter do outro lado da rua, encostado em seu carro de patrulha. Ele a encarou diretamente, sem fazer nenhum esforço para esconder sua hostilidade. Ela o encarou de volta com calma. Por fim, ele se afastou do carro e foi embora. Ebony resolveu, em silêncio, vigiar sua retaguarda com atenção. Homens como Baxter raramente desistiam do poder sem lutar. 2 noites antes da audiência no tribunal, Ebony recebeu um telefonema enigmático em sua linha pessoal. O identificador de chamadas mostrava um número desconhecido. "Senhorita Brooks?" perguntou uma voz tensa e sussurrante. "É o próprio", respondeu Ebony, com seus sentidos instantaneamente em alerta. Eu trabalho no departamento", continuou a voz. "Vi o nome do Baxter em alguns documentos obscuros. Ouvi dizer que foi você quem o desafiou no tribunal." Ebony manteve a voz firme, recorrendo ao seu treinamento. "Posso saber quem é você?" Uma hesitação. "Me chame de amigo. Não quero ser demitido ou coisa pior. O Baxter não é apenas um canhão solto. Ele faz parte de um grupo que manipula provas e extorque empresas locais. Eles têm funcionários da prefeitura em seu bolso. Não posso falar mais em uma linha aberta, mas tenho documentos que provam isso." A pulsação de Ebony se acelerou. Esse era exatamente o tipo de oportunidade que ela esperava. "Eu gostaria de ver esses documentos", disse ela calmamente. "Quando e onde?" "Amanhã à noite, no antigo estacionamento da Third em Willow, nível 3, canto mais distante. Venha sozinho. Se eu vir mais alguém, vou embora." A linha ficou muda. De cabeça baixa, Ebony se recostou na cadeira com o telefone na mão. Uma reunião clandestina em uma garagem deserta? Parecia um clássico da espionagem. Ela digitou uma mensagem rápida para o agente Price. "Reunião de informante anônimo amanhã, às 21 horas. Terceira na Willow. Preciso de apoio nas sombras." Price confirmou. Ebony sabia que poderia ser uma armadilha orquestrada por Baxter ou seus associados, mas também sabia que os verdadeiros delatores geralmente corriam riscos desesperados. Ela iria preparada para qualquer cenário. Na noite seguinte, Ebony dirigiu até o cruzamento da Third com a Willow. Era um distrito deserto de armazéns antigos e vitrines fechadas. O estacionamento era uma estrutura de concreto abandonada,
com lâmpadas piscando no teto, lançando uma luz fantasmagórica. As 21 horas pareciam ainda mais sombrias naquele solitário Urban Canyon. Usando uma jaqueta preta simples e sapatos baixos, Ebony saiu do carro no nível 2 e subiu um lance de escadas até o nível 3, cada passo ecoando. Ela segurava uma pequena lanterna, com sua arma escondida no coldre na cintura. O agente Price estava em algum lugar abaixo, escondido em um ponto de observação com linha de visão para a localização de Ebony. Ela chegou ao Far Corner, com os ouvidos atentos ao menor som. Uma figura emergiu de trás de um pilar, com o capuz de um moletom puxado para baixo sobre o rosto. "Senhorita Brooks?", disse a pessoa em um tom abafado, olhando em volta. "Você veio sozinha?" Ebony assentiu com a cabeça. "Sim", mentiu ela, com a postura relaxada, mas pronta. "Você disse que tinha documentos." A figura estendeu um envelope de Manila. Ebony deu um passo à frente e o pegou com cautela. Abriu-o o suficiente para ver fotocópias do que pareciam ser comprovantes de depósito, confirmações de transferências eletrônicas e memorandos internos que faziam referência a funcionários da cooperativa, incluindo um nome escrito: Baxter. "Onde você conseguiu isso?", perguntou Ebony. "Eu faço coisas administrativas na seção de propriedades e evidências. Reconheci o nome do Baxter nessas transações suspeitas. Eles o pagam e, às vezes, ele passa informações sobre os horários da polícia." A figura encapuzada fez uma pausa, com a voz trêmula. "Eu estava com muito medo de ir à corregedoria. Você sabe como o departamento pode ser." A mente de Ebony girou, examinando os documentos. Eles pareciam legítimos, detalhando os pagamentos de uma corporação de fachada em uma conta bancária com referências parciais a Baxter. "Isso é perigoso para você", ela reconheceu. "Mas pode ajudar a expor tudo." A figura assentiu com a cabeça. "Apenas me prometa que, se você abrir isso, não revelará meu nome. Preciso continuar viva." Antes que Ebony pudesse responder, o rangido de pneus ecoou pela garagem. Faróis brilharam nas paredes. Um SUV escuro entrou no nível 3, com o motor rugindo. O informante praguejou e correu para o interior das sombras. Ebony se escondeu atrás de um pilar de concreto, com o envelope de Manila pressionado contra o peito. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto de Price. A placa do SUV corresponde parcialmente a associados conhecidos de Baxter. O utilitário parou e 2 homens saíram, com lanternas acesas. Ebony controlou sua respiração. Ela olhou ao redor do pilar, vislumbrando um homem alto examinando a área. Outra voz gritou: "Encontre-os!" Ebony reconheceu a ameaça em estacato no tom do homem. Eram executores, possivelmente membros de gangues ou apoiadores, contratados. Ela pensou em usar sua arma, mas seu treinamento lhe dizia para não se envolver a menos que fosse absolutamente necessário. Ela queria ver se eles encontrariam o informante ou se Price poderia intervir primeiro. Os homens se espalharam, passando com cautela entre os carros estacionados. Um deles disse: "Sabemos que tem alguém aqui, mostre-se." Ebony permaneceu imóvel, procurando uma rota de fuga ou defesa. Seu telefone vibrou novamente. Movendo-se para flanqueá-los, "Fique abaixada." Um lampejo de movimento disse a Ebony que Price estava em movimento. Ela ouviu um rápido arrastar, depois um grito abafado quando um dos homens foi derrubado no chão. O segundo homem deu meia volta, acendendo sua lanterna com força. Ebony aproveitou o momento para sair de seu esconderijo e nivelar sua arma lateral em uma posição estável. "Largue a arma!" gritou ela, vendo o homem enfiar a mão no paletó. Agora ele congelou, olhou para Ebony e, em seguida, levantou as mãos lentamente. Price surgiu por trás, prendendo o primeiro homem. Todo o confronto levou menos de 1 minuto, mas o informante havia desaparecido no meio do caos, provavelmente fugindo por uma escada nos fundos. Ebony rapidamente guardou o envelope de Manila no bolso. Ao se aproximar do segundo homem, Ebony manteve a arma apontada enquanto Price pegava os laços do seu próprio cinto. O homem olhou para Ebony com uma mistura de medo e ódio. "Você não tem ideia do que está fazendo", rosnou ele. O rosto de Ebony permaneceu impassível. "Sei exatamente o que estou fazendo. Você está invadindo uma propriedade privada, agredindo pessoas. Talvez você trabalhe para o Baxter, ou talvez não, mas está acabado por esta noite." Eles deixaram os 2 homens amarrados. Price ligou anonimamente para a polícia local, relatando a presença de indivíduos suspeitos no estacionamento. Ebony se esgueirou pela escada,
certificando-se de que nenhum rastro de sua presença fosse deixado para trás. A salvo em seu carro, Ebony examinou novamente o envelope de Manila. Os documentos poderiam ser a peça de PU que faltava, a prova financeira que ligava Baxter a pagamentos não contabilizados. Ela sentiu uma onda de gratidão pelo informante desconhecido e torceu para que eles permanecessem seguros. Ela também sabia que os próximos dias seriam críticos. Se Baxter percebesse que Ebony tinha esse nível de prova, ele poderia se tornar ainda mais perigoso. Mas Ebony tinha uma vantagem: o elemento surpresa, ainda quase intacto. Baxter não tinha ideia de que ela era mais do que uma acusada persistente. Ela era, na verdade, uma agente da NSA com uma rede de aliados pronta para explodir sua rede de corrupção. Chegou o dia da audiência. Ebony Brooks entrou na sala de audiência 7C com a confiança tranquila de alguém que havia passado anos desmantelando empresas criminosas. Ela usava um blazer elegante sobre uma blusa branca, com o cabelo em um coque modesto. Em suas mãos havia uma pasta bem organizada, a compilação final de suas provas até o momento. Sentado à mesa do autor, o policial Baxter trocou sussurros com um novo promotor. Dessa vez, uma figura mais experiente chamada Carla Morton. Morton era conhecida por seu estilo agressivo, mas Ebony não hesitou. Ela se sentou do lado do réu, colocando suas provas sobre a mesa. O juiz Cole entrou, com as vestes esvoaçantes, e o oficial de justiça chamou o tribunal à ordem. Depois de resolver 2 casos menores, o juiz anunciou: próximo assunto, Pessoas versus Brooks. Por favor, aproximem-se. Ebony se levantou subindo ao pódio. Morton e Baxter fizeram o mesmo. O juiz olhou brevemente para Ebony e depois para Baxter. Recebemos solicitações de descoberta, suba as alegações de falta de imagens da câmera do painel. Vamos prosseguir. Carla Morton começou com confiança. Meritíssimo. O policial Baxter afirma que a câmera do painel não funcionou corretamente no momento da parada da senhorita. Não temos imagens gravadas para apresentar. No entanto, a senhorita Brooks lançou a suspeita de que o policial Baxter costuma excluir dados. Essa é uma acusação séria e sem fundamento. Ebony manteve o rosto neutro. Eu discordo, meritíssimo. Ela retirou uma pequena pilha de papéis de sua pasta. Nos últimos 6 meses, houve vários problemas de funcionamento especificamente relacionados a reclamações de policiais. Temos registros do servidor que indicam que os arquivos já existiram antes de serem corrompidos. Eu apresentei uma moção, o senhor a aprovou, e o departamento deveria fornecer os registros do sistema de câmera do painel. O juiz Cole acenou com a cabeça. Oficial Baxter, você cumpriu a ordem de entregar todos os registros relevantes do sistema? Baxter limpou a garganta com uma postura rígida. Tentamos, meritíssimo. Alguns registros não estão disponíveis. A equipe de TI do departamento disse que houve um mau funcionamento do servidor. Isso está além do meu controle pessoal. Ebony desdobrou calmamente outra folha. E, no entanto, de acordo com esses registros parciais do servidor, ela os entregou ao Baith. Os únicos registros da lei que faltam são de cavaleiros que o policial Baxter fez paradas que levaram a reclamações. Esse padrão é altamente suspeito. Além disso, os registros referentes à minha parada indicam uma gravação bem-sucedida por quase 10 minutos. A história oficial é que ela não existe. Então, para onde ela foi? Os murmúrios se espalharam pela sala do tribunal. O rosto de Baxter escureceu. O juiz examinou os documentos, folheando as páginas lentamente. Carla Morton tentou intervir. Meritíssimo, com todo o respeito, esses chamados registros do servidor podem estar incompletos ou adulterados por uma parte externa. Não podemos confirmar sua autenticidade. Ebony respirou fundo, passando para sua próxima linha de argumentação. Ela pegou o envelope de Manila, documentos cuidadosamente selecionados, páginas, omitindo qualquer menção direta ao misterioso informante. Meritíssimo, tenho provas adicionais que sugerem que o policial Baxter recebe pagamentos extraoficiais de uma entidade que se beneficia com a exclusão de certas imagens de câmeras. Estou preparado para apresentar esses registros financeiros para análise do tribunal. A sala do tribunal ficou em silêncio. Os olhos de Baxter se arregalaram de pânico. Ele se inclinou em direção a Morton, sussurrando com urgência. As sobrancelhas do juiz se ergueram. Registros financeiros? Isso agora vai muito além de uma simples infração de trânsito. Carla Morton tentou recuperar o controle.
Excelência, nós nos opomos. Isso é irrelevante para o assunto em questão. A senhorita Brooks está transformando isso em uma caça às bruxas. Ebony falou claramente. Estou mostrando o motivo provável para a destruição da filmagem da câmera do painel. Se o policial Baxter estiver de fato na folha de pagamento de alguém, essa folha pode querer que certas interações sejam ocultadas. Acredito que toda a parada de trânsito foi um pretexto para intimidação ou algum outro propósito relacionado a esses pagamentos. Baxter finalmente explodiu com a voz tingida de raiva. Isso é um ultraje. Ela está mentindo para salvar a pele. Ela está tirando dados aleatórios do nada. A juíza Cole bateu uma vez em sua gaveta, silenciando-o. Oficial Baxter, contenha suas explosões em minha sala de audiências. Ela voltou sua atenção para Ebony. Senhorita Brooks, vou permitir uma breve investigação probatória. Se puder mostrar uma ligação legítima entre esses registros financeiros e a filmagem perdida, vamos prosseguir. Mas se isso for especulação, vou descartá-la. Ebony exalou calmamente, acenando com a cabeça. Ela havia se preparado. Ela explicou como certas somas correspondiam aos cavaleiros que perderam a filmagem da câmera do painel. Mostrou recibos de depósitos parciais que ligavam uma empresa de fachada a uma conta, com identificação parcial que correspondia ao nome ou endereço de Baxter. Embora não fosse uma arma fumegante por si só, formava um quebra-cabeça convincente. O juiz franziu a testa, folheando cada página com crescente preocupação. Carla Morton tentou uma última tentativa. Meritíssimo, esta audiência se transformou em uma expedição de pesca. No máximo, a senhorita Brooks levantou questões periféricas. A questão continua sendo se ela violou as normas de trânsito ou resistiu a uma parada legal. Nós afirmamos que ela o fez. O juiz Cole se inclinou para a frente, olhando para Baxter. Oficial Baxter, deseja responder à sugestão de que você tem um motivo financeiro para apagar as imagens da câmera do painel? O rosto de Baxter se ruborizou. Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Meritíssimo, não tenho esse motivo. Isso é uma campanha de difamação. Sou um policial condecorado e nunca fui acusado de má conduta. Acusado não, interveio Ebony suavemente. Mas várias queixas foram apresentadas. Todas misteriosamente não comprovadas. Há um padrão aqui, meritíssimo. O juiz olhou para Baxter por um longo momento e depois se voltou para Ebony. Dada a gravidade dessas alegações, estou inclinado a recomendar uma investigação mais profunda além do escopo desta audiência de trânsito. Quanto à citação em si, Carla Morton tentou novamente. Pedimos ao tribunal que não rejeitasse as acusações prematuramente. Mas a juíza já havia se decidido. Ela exalou como se estivesse sofrendo com as complicações. Não vejo nenhuma evidência confiável de que a senhorita Brooks realmente tinha uma lanterna traseira quebrada. Os registros do departamento estão incompletos, na melhor das hipóteses, e suspeitosamente alterados, na pior. O ônus da prova da cidade não foi cumprido. Por meio deste documento, rejeito todas as acusações contra a senhorita Brooks. Uma onda de murmúrios percorreu a sala do tribunal. Ebony se forçou a não sorrir muito. Ela estava aliviada, mas sua verdadeira missão estava longe de ser cumprida. Os punhos do policial Baxter se fecharam em suas laterais enquanto o juiz se preparava para prosseguir. Eone disse calmamente: Meritíssimo, se me permite, peço que o tribunal encaminhe essas conclusões ao gabinete do promotor público e ao Departamento de Assuntos Internos para uma investigação formal sobre a conduta do policial Baxter. O juiz Cole olhou para Ebony com atenção. Certamente posso recomendar isso. Se o promotor vai agir de acordo com isso é outra questão. O rosto de Carla Morton escureceu. Esse era um fórum público, e Ebony havia efetivamente forçado uma recomendação de investigação adicional. Morton bateu em sua roupa curta, afastando-se de Ebony com frustração. A gaveta bateu, e o caso de trânsito de Ebony estava oficialmente encerrado. O tribunal foi encerrado. Os policiais na galeria murmuravam entre si, enquanto outros réus olhavam com curiosidade ou admiração. Eone juntou seus papéis ordenadamente, virando-se para ver Baxter olhando para ela com olhos lívidos. Ele deu um passo à frente, ignorando as tentativas de Morton de acalmá-lo. Isso ainda não acabou, disse Baxter em voz baixa, alto o suficiente para que Ebony pudesse ouvir. Você está se metendo com pessoas poderosas. Ebony manteve seu olhar firme. Ela viu o medo subjacente por trás de sua bravata.
Então eles são bem-vindos para me enfrentar, respondeu ela. Por um instante, Baxter pareceu que poderia atacar fisicamente, mas Bate estava observando de perto, então ele se virou e saiu correndo da sala de audiências. Ebony exalou, deixando a tensão se esvair de seus ombros. A primeira etapa de seu plano, expor publicamente os delitos dele, estava concluída. Agora, Ebony se coordenaria com o agente Price e com o aparato de inteligência mais amplo. Com tantas evidências circulando, Baxter estaria sob escrutínio. Se entrasse em pânico, ele poderia tentar destruir mais arquivos ou entrar em contato com cúmplices. Ebony pretendia rastrear cada movimento. Do lado de fora, no corredor, Ebony notou Carla Morton falando ao telefone, com o rosto apertado de desagrado, possivelmente ligando para alguém mais alto para avisar sobre as alegações de Ebony. Ebony passou por ela, ignorando o olhar de Morton. Ela já não lutava mais naquele tribunal. A verdadeira guerra contra a corrupção local estava prestes a se intensificar. 2 dias após a audiência no tribunal, Ebony e o agente Price se reuniram em um local seguro organizado pela NSA. Um pequeno escritório acima de uma agência de seguros com janelas escurecidas e pouco tráfego de pessoas. Eles fixaram impressões em um quadro de cortiça, cópias de livros financeiros, capturas de tela dos registros do servidor da câmera do painel, recibos de depósito do informante e artigos da mídia. Price traçou linhas entre eles com um marcador. Temos meia dúzia de transações suspeitas de ou para contas vinculadas a Baxter. Também vemos referências a 2 empresários locais com rumores de ligações com o crime organizado. Um nome aparece repetidamente: Carter Linton. Ele é um promotor imobiliário com conexões políticas conhecidas. Ebony estudou as linhas. Se Linton está pagando a Baxter por proteção, isso significa que os políticos locais também podem estar recebendo dinheiro secreto. Isso é uma teia. Baxter é apenas o executor. Price assentiu. Isso significa que, se pressionarmos Baxter o suficiente, ele poderá denunciar Linton para se salvar. Mas isso também significa que corremos o risco de ele sair da cidade ou tomar medidas violentas. Ebony esfregou as têmporas. Deveríamos acionar o FBI. Isso está entrando em território rico, mas quero manter o controle até termos certeza. A última coisa de que precisamos é de incursões federais mal planejadas que assustem todo mundo. Price tocou em seu telefone. Temos a cooperação discreta de uma agente do FBI chamada Rata Healy. Ela está pronta para abrir um caso se fornecermos provas concretas de transações interestaduais. Algumas dessas transferências eletrônicas mostram contas fora do estado. Essa era uma boa notícia. Ebony sentiu uma onda de otimismo. Com a autoridade do FBI, eles poderiam prender Baxter e apreender os registros de Linton e de outros em um ataque coordenado. Vamos nos reunir um pouco mais. Se possível, continue monitorando a Baxter Communications. No momento em que tivermos o suficiente para garantir as condenações, vamos agir. Price concordou. Ebony, após anos de trabalho de infiltração, sabia que o momento certo era tudo. Se você expõe uma conspiração muito cedo, corre o risco de deixar que os principais participantes escapem ou destruam as provas. Se esperar demais, você corre o risco de sofrer mais violência ou infiltração. Ela estava determinada a encontrar o momento perfeito para bater o martelo. No final da tarde de uma segunda-feira, Ebony recebeu uma dica de um pequeno informante na órbita de Becker. Baxter planejava uma reunião secreta com Carter Linton para discutir o problema do ébano. Ebony alertou o agente Healy, que organizou uma vigilância discreta em um salão de luxo perto da marina. A própria Ebony ficou escondida em um veículo próximo, com vidros escurecidos, examinando a entrada com binóculos. Por volta das 21 horas, Baxter chegou, dando uma olhada nervosa antes de entrar. Momentos depois, Carter Linton apareceu, vestindo um terno sob medida e ladeado por 2 guarda-costas. Durante a hora seguinte, Ebony ouviu a escuta do FBI dentro do salão, escondida graças a um funcionário da cooperativa. Eles ouviram Baxter reclamando de Ebony, dizendo que ela não ficaria em sua pista e que a investigação do juiz ameaçava todos eles. Linton parecia calmo, aconselhando Baxter a assustá-la ou a tomar medidas mais permanentes, se necessário. Enquanto Ebony ouvia, sua mão se apertou ao redor do telefone. Uma última frase arrepiante de Linton. Avise-me se precisar de alguém para cuidar disso. Não podemos nos dar ao luxo de ter um vazamento. E foi isso. Ebony trocou olhares com Price no carro escuro. A equipe do FBI ouviu tudo.
Linton estava discutindo ativamente a violência para silenciar Ebony. Eles tinham o suficiente para acusações de conspiração. O agente Healy deu o sinal verde. Em segundos, agentes do FBI à paisana invadiram o salão. Ebony observava do outro lado da rua, com o coração aos pulos, enquanto Baxter e Linton percebiam tarde demais que a armadilha havia sido acionada. Os agentes gritaram: FBI, não se mexam! A clientela bem curada gritou. Baxter, com os olhos arregalados, pegou seu telefone, mas ele foi arrancado de sua mão. Os guarda-costas de Linton tentaram intervir, mas o FBI os derrubou em meio ao caos. Ebony saiu de seu veículo e atravessou a rua. Ela viu Baxter sendo algemado. Seus olhos se cruzaram. O rosto dele ficou cinza. Ebony se aproximou calmamente, parando a alguns metros de distância, ignorando o turbilhão de câmeras que alguns espectadores haviam sacado. Surpresa em me ver? Ela perguntou suavemente. A voz de Baxter tremeu de raiva. Você armou tudo isso? Ebony cruzou os braços. Você mesmo fez isso quando violou a lei e me ameaçou. Ele tentou se lançar, mas os agentes do FBI apertaram o passo. Quem diabos é você? Ebony enfiou a mão na jaqueta e tirou o distintivo da NSA, mostrando-o discretamente a ele. Sou Ebony Brooks, da Agência de Segurança Nacional. Considere esta sua apresentação oficial. A expressão no rosto de Baxter era indescritível, uma fusão de traição, raiva, medo e descrença. Ele cuspiu. Isso não é real. Você é apenas um infrator de trânsito. O lábio de Ebony se curvou em um pequeno sorriso. Não mais, policial. Não mais. O FBI o empurrou para o banco de trás de um SUV que o aguardava. Linton e seus homens também foram levados em veículos separados. Sirenes soaram iluminando as águas calmas da marina, com luzes estroboscópicas vermelhas e azuis. Ebony parou em meio à confusão, respirando fundo. O círculo de corrupção foi finalmente rompido. A arrogância de Baxter, alimentada pela ignorância e pelo fanatismo, havia levado à sua queda. Nas semanas que se seguiram, Ebony prestou depoimento a portas fechadas ao FBI e aos promotores federais. Um grande júri foi convocado e houve uma chuva de acusações contra Baxter, Linton e uma série de outras pessoas citadas nas provas documentais de Ebony. As emissoras de notícias locais registraram a história de um caso de trânsito negligenciado que se transformou em uma grande operação de corrupção. Algumas manchetes diziam: agente da NSA se infiltra na corrupção da polícia de San Diego. Embora Ebony tenha mantido seu envolvimento em grande parte confidencial, declarações oficiais do Departamento de Justiça confirmaram que o papel secreto de Ebony havia sido crucial, mas não ofereceram detalhes mais profundos. A cidade ficou abalada. A confiança do público no Departamento de Polícia diminuiu, levando o prefeito a pedir uma limpeza completa. O recém-motivado gabinete do promotor público, castigado pelo clamor público, cooperou totalmente com os agentes federais para eliminar qualquer pessoa ligada à quadrilha de Baxter. O policial Darren Baxter, que antes era uma figura corajosa que zombava de Ebony no tribunal, agora enfrentava uma série de acusações federais: conspiração, adulteração de provas, extorsão, violações de direitos civis. Ele foi submetido a várias entrevistas e acabou citando outros policiais e políticos cúmplices em um esforço feudal para reduzir sua sentença. Toda a rede de proteção com a qual ele contava desmoronou, cada peça se voltando contra a outra em uma tentativa desesperada de obter clemência. Vários meses depois, Ebony se viu de volta a Fort Meade, em Maryland, sentada em uma sala de conferências elegante na sede da NSA. Janelas altas davam vista para um labirinto de edifícios modernos e perímetros seguros. O zumbido do ar-condicionado e a conversa distante dos analistas formavam um cenário tranquilo. Do outro lado da mesa estava sentada a diretora Karen Blake, uma mulher equilibrada na casa dos 50 anos, vestida em um terno escuro. Ela sorriu ao analisar o relatório final pós-ação que Ebony havia enviado. Agente Brooks, disse a diretora Blake, você concluiu a operação Thoroughfare com habilidade exemplar. A queda dos anéis de corrupção locais, as prisões e as reformas subsequentes, essa é uma história de sucesso significativa, não apenas para a NSA, mas para a cooperação entre agências. Ebony inclinou a cabeça. Obrigada, diretor. Tivemos um forte apoio do FBI e, discretamente, de algumas pessoas honestas da polícia de San Diego. Foi um esforço de equipe.
O diretor Blake apontou para o arquivo grosso. Ainda assim, você orquestrou a infiltração, suportou ameaças pessoais, superou a intimidação e aproveitou seu disfarce de forma brilhante. Toda essa operação começou como uma pequena multa de trânsito que você transformou em uma grande apreensão de corrupção. Ebony se permitiu um pequeno sorriso. O policial Baxter me deu corda suficiente ao me subestimar. Ele achou que eu não tinha poder porque era uma mulher negra sozinha no tribunal. Isso era tudo de que eu precisava. Blake olha para Ed pensativamente. A arrogância pode ser uma venda para os olhos. Bem, Ebony, estamos orgulhosos. O Departamento de Justiça reconheceu sua contribuição, e você pode esperar um elogio. Quanto à sua próxima designação, temos algumas possibilidades no exterior, ou você pode permanecer nos Estados Unidos por um tempo. Ebony pensou. Parte dela desejava voltar para missões mais globais, mas também sentia uma sensação de gratificação ao ver mudanças reais acontecendo em casa. Vou analisar as opções, disse ela por fim, e depois lhe informo. Elas conversaram por mais alguns minutos sobre logística, protocolos de reunião e o merecido tempo de descanso de Ebony. Quando a reunião terminou, Ebony se levantou da cadeira, apertou a mão do diretor Blake e saiu da sala de conferências. Ela caminhou por um corredor polido, sentindo a sutil força de retornar ao seu ambiente cotidiano, uma agente da NSA entre muitas outras. Mas ela carregava lembranças frescas daquele tribunal local onde um único oficial arrogante havia rido dela, pensando que ela era apenas mais uma ré que poderia ser intimidada ou silenciada. Ele não fazia ideia. Sorrindo levemente, Ebony saiu do prédio para o ar fresco de Maryland. Sempre havia outra missão no horizonte, outro foco de corrupção ou ameaça à segurança nacional. Mesmo assim, ela sentiu uma rara sensação de conclusão. Ela havia provado mais uma vez que até mesmo as conspirações mais poderosas podiam desmoronar sob a determinação daqueles que buscavam a verdade, e que a lei, quando usada pelas mãos certas, podia ser uma arma poderosa para a justiça.